Oi, gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu irei falar com vocês sobre os resultados de uma vida de busca e intimidade com Deus. Quais são os resultados de ter uma vida dedicada para o Senhor? E algo que eu tenho percebido é que as pessoas focam muito nos dons. Muitas pessoas dizem assim: eu quero buscar a Deus para ter dons espirituais, eu quero buscar a Deus para ser usado por Deus. E isso de fato é muito bom, querer ser usado, é muito bonito e muito proveitoso também. Porém, algo que eu sempre digo e irei afirmar novamente para vocês aqui, sempre eu irei falar isso, incentivar isso aqui. Não busque a Deus para ter dons, busque a Deus para ter intimidade com Ele. Os dons são consequência de uma vida de busca e intimidade com o Pai. Então, não coloque os dons espirituais como seu foco principal. Coloque a intimidade com Deus como prioridade. Eu quero buscar para ter intimidade, eu quero buscar para estar conectada com o Pai, estar ligada com Ele, para ter mais proximidade com Ele. Então, a intimidade com Deus vai te resultar em muitas coisas boas, como por exemplo, a paciência. Você vai aprendendo a ter paciência e a paciência produz perseverança. Quantas coisas assim que a gente almeja, que a gente quer e que Deus nos promete, que no meio do caminho nós perdemos a paciência durante o processo de espera. Mas quanto mais você vai ficando íntimo de Deus, quanto mais você vai se aprofundando ali em busca, em intimidade, você vai se tornando uma pessoa mais paciente. E você vai sendo obrigado a ser paciente. Deus vai te ensinando a ser paciente. Deus vai te ensinando a ser perseverante. Quanto mais você espera por algo, quanto mais você se esforça, dedica tempo em oração, em leitura da palavra, em se consagrar para o Senhor, mais tu vai ficando paciente. Tem muitas coisas que eu estou esperando da parte do Senhor, que já estive muito impaciente, muito cansada. E claro que em alguns momentos nós vamos nos sentir impacientes, isso é normal. Mas eu percebo que eu estou sendo perseverante naquilo que o Senhor tem me falado. E a intimidade com Deus, a vida de busca, a vida de renúncia, tem me ensinado a ser paciente e a ser perseverante. Então, a paciência é um resultado de uma vida íntima com Deus. A sabedoria também é resultado de uma vida de busca, de uma vida de intimidade com Deus, porque em quantos momentos das nossas vidas nós precisamos ter sabedoria para lidar com algo. E a gente não tem, a gente percebe que falta. E por que falta sabedoria? Se você pedir, Deus te dá. Então, o que está faltando para você ter sabedoria é você buscar mais, é você dedicar-se mais para Deus. Porque quando vier uma situação em que você precisar utilizar a sabedoria, você vai ter, porque você está conectado com Deus. Então, Deus vai te capacitar para que você consiga agir mediante aquela situação. Isso acontece frequentemente, porque em vários momentos das nossas vidas, nós precisamos utilizar a sabedoria para resolver causas. Então pode acontecer, de chegar a situações ali, momentos de você ter que usar a sabedoria aí. Cadê a sabedoria? A sabedoria é um resultado também de uma vida de busca e intimidade com Deus. Então, quando a gente foca nos dons espirituais, a gente esquece das outras coisas. Não que os dons espirituais sejam menos importantes, não. Tudo é muito importante, tudo agrega, tudo edifica a sua vida. Os dons são para a edificação da igreja. Então, o dom de línguas vai te edificar. O dom de profetizar vai edificar a outra pessoa. E outros vários dons que a Bíblia nos traz aqui e que eu incentivo que vocês busquem, como eu já falei em vários vídeos aqui. Esse não é o único vídeo que eu vou falar sobre isso. Tem outros vários vídeos que falam sobre este assunto, Então esse aqui é um complemento para vocês. E eu lembro que eu era assim também. Eu ficava querendo buscar a Deus. Eu dizia assim: eu vou jejuar para Deus me dar uma visão. Eu vou jejuar para Deus me revelar algo. E o que acontecia? Eu me frustrava porque eu percebia que
Não era um jejum que eu iria fazer 2 jejuns, ou 3, ou 4, que Deus iria liberar algo para mim por causa de um jejum. A cada jejum que eu fizesse, que Deus iria me entregar algo novo por causa daquele jejum. Então, digamos que eu não tinha essa sabedoria e era como se eu idolatrasse os dons. Era algo mais ou menos assim. E Deus queria me mostrar que eu precisava buscar para ser íntima dele. Então eu percebi que enquanto eu buscava Deus para ele me dar uma visão ou para ele me dar uma revelação, nada acontecia porque eu estava focada naquilo ali. Então eu me frustrava porque não acontecia nada. E depois que eu entendi que eu precisava buscar para ser íntima do Pai, aí Deus começou a me dar as experiências. Então Deus começou a desbloquear muitas coisas, porque a intenção do meu coração mudou. Então observe que a intenção do nosso coração, Deus ele leva em conta isso aqui. Qual a intenção do teu coração quando você está indo buscar algo? Eu não estou dizendo aqui que seja pecado você buscar a Deus, fazer um propósito de jejum, de oração, para ele liberar algo para você. Não estou falando que seja pecado. Mas quando a gente faz essas coisas só focado em obter algo da parte de Deus, em troca, isso é ruim para nós. Isso pode te deixar frustrado. Isso pode te desanimar, porque a frustração, ela te desmotiva. Então tente mudar essa sua visão. Busque para ser íntimo. Busque para ser próximo de Deus. Busque sem querer nada em troca. E você verá que Deus vai começar a liberar as outras coisas. E olha a minha mentalidade. Eu pensava que para eu conseguir expulsar um demônio, eu precisava estar em jejum. Porque se eu não estivesse em jejum, que ele não iria sair. E não é assim, gente. Você precisa manter uma constância em sua vida com Deus, buscando para que quando surge uma situação dessa, você esteja pronto. Então, quando alguém te chamar, opa, estou pronto. Estou buscando a Deus com frequência, estou firme e constante, então eu tenho capacidade para expulsar, porque eu estou pronta. Então, hoje eu tenho essa mentalidade, mas antes eu achava que era assim. E eu acredito que tem pessoas que pensam que é assim. E não, porque, por exemplo, digamos que alguém te chame para fazer isso à noite, né? Vamos ali expulsar, aí você vai à noite. Você não vai estar em jejum, você já comeu o dia todo, você às vezes acabou de tomar café, entendeu? Então não faria sentido isso, mas você precisa estar preparado em jejum, em oração, em santidade, para que quando surja uma situação dessa, você consiga chegar a executar. Então você vai conseguir executar a ação de expulsar o espírito e vai sair, porque você tem autoridade para expulsar. Você está pronto para isso. E aí eu ficava assim pensando, eu tenho que jejuar mais e mais e mais. E é claro que a gente tem que manter uma constância ali na vida com Deus. Outra coisa também é que eu pensava que o jejum que eu fiz aquele dia só teria validade para aquele dia. O jejum que eu fiz aquele mês só teria validade para aquele mês. E não. Eu sempre digo, né, que a intimidade com Deus é como se fosse um jardim. Você vai regando, regando, e ele vai crescendo a cada dia. Então eu percebo que cada jejum que eu fiz, cada momento que eu dediquei para Deus, eu estou colhendo os frutos hoje. De tudo que eu tenho feito até aqui foi uma construção. O jejum que eu fiz lá no início do ano não foi invalidado. Eu ainda estou colhendo resultados daquele jejum que eu fiz. Eu ainda colho os frutos do jejum que eu fiz no ano passado, no outro ano. Por quê? É uma construção. A vida com Deus é uma construção. Então, eu tive esse amadurecimento dessa visão aqui, porque era uma visão assim toda equivocada, né? Então não pense que o que tu fez ontem ali para Deus, seja lá na busca, seja lá nas suas obras, não pense que foi invalidado, não. Tudo isso está ali guardado, registrado. Deus ele está contemplando tudo o que tu fez ontem, o que tu fez hoje, o que tu vai fazer amanhã. Hoje eu percebo que quando Deus quer me dar uma experiência, uma visão, alguma coisa, eu não preciso abrir um jejum específico. Tem momentos que ele pede, ele fala assim, faz o jejum amanhã porque eu estou operando. Eu vou operar algo amanhã. Eu nem sei o que é, mas eu faço.
Tem dias que ele fala assim pra mim: hoje tu precisa orar mais, porque eu vou operar algo hoje. Eu nem sei o que é, mas eu faço. Eu não sei o que é que Deus está operando, eu não sei em qual área é, mas eu faço, porque Ele está mandando e eu vou obedecer. Ainda que eu não entenda, eu obedeço. Mas assim, quando Ele quer me dar uma visão, Ele me dá a visão. Eu deito ali e fecho os olhos e tenho a visão. É assim. Quando Deus quer me dar uma experiência nova, essa semana mesmo eu tive uma experiência até ruim, não gostei, não vou mentir. E eu falei assim: Deus, se o Senhor desbloqueou algo aqui agora, esse negócio aqui, pode bloquear de volta porque eu não quero. Isso aqui não. Então eu já sei assim o meu limite também das coisas. Eu posso até contar para vocês mais à frente, né? Foi uma experiência que eu tive assim sobrenatural, que eu falei: Deus, não precisa, isso aqui eu não quero. Eu não estava fazendo um jejum específico, eu não estava fazendo um período de oração específico. Eu tive a experiência ali. E na hora eu discerni, né? Eu falei: não, Deus, eu não quero isso aqui, tá? Não precisa. Se o Senhor desbloqueou isso aqui, eu não quero. Porque quando você vai buscando, vai se aprofundando, você vai se tornando sensível espiritualmente. Então, vão ter coisas que para você vai se tornar algo comum. Eu não vou dizer natural, que não é natural, é sobrenatural. Mas se torna comum você ter uma visão, você ouvir vozes, tanto a voz de Deus quanto a voz do maligno, talvez, porque foi o que aconteceu. Aqui eu vou contar depois. Falei: não precisa, tá bom, Deus, eu não quero. Isso aqui não, eu quero ouvir só a tua voz. Então, você vai ficando sensível mesmo. Esses são os resultados de uma vida de busca, de intimidade. Não é uma coisa que você começa hoje e você vai ter várias experiências, discernimento. Não, é uma construção. Então, você precisa ter paciência. E durante esse tempo, ao invés de você ficar se afligindo, questionando a Deus o porquê você ainda não tem o dom de falar em línguas, o dom de variação de línguas, ou o dom de profetizar, que geralmente são dons que as pessoas querem muito, né? E eu super entendo. Eu também queria muito esses dons, Deus me deu. Ao invés de você ficar se afligindo por não ter, pegue esse tempo que você vai ficar questionando por não ter. Vá orar. Vai meditar na palavra, se aplicar na palavra. E você vai ver que Deus vai começar a fazer coisas a seu respeito. E você vai colher os resultados, você vai viver os resultados, você vai experienciar os resultados de uma vida de busca e intimidade com Deus. Claro que tem pessoas que as coisas acontecem mais rápido e tem pessoas que demoram um pouco mais. Isso não quer dizer que Deus chame menos, não. Isso quer dizer que Deus conhece a estrutura de cada um. Então tem coisas que Deus vai liberar para alguns e para outros não. Teve um dia que eu falei: Deus, por que o Senhor me fala o tempo das coisas e o Senhor não fala para tal pessoa? Eu já cheguei a questionar: mas essa pessoa aqui já é grande, porque o Senhor não manda essa pessoa aqui que já é grande na internet entregar isso? Mais vidas serão alcançadas porque tem mais pessoas ali naquela plataforma da pessoa. Então o Senhor poderia ter entregado para alguém que já é grande. E aí ele disse assim para mim: eu tenho algo diferente com você. E ali eu fui entendendo que Deus faz as coisas do modo que Ele quer. Se Deus quer falar o tempo de algo para mim, Ele é Deus, Ele quer fazer assim, amém. E tudo que Deus tem me falado até aqui tem acontecido exatamente no tempo que Ele falou. Então eu entendi também que com cada um Deus tem algo diferente. Tem pessoas que Deus vai revelar nomes de pessoas. Tem pessoas que Deus vai falar o tempo das coisas. Com cada um, Deus vai trabalhar de uma forma. Isso não quer dizer que, por exemplo, se Deus te usa para falar com alguém e Ele não te revela o nome da pessoa ou detalhes, não quer dizer que Ele te usa menos. Não quer dizer que você é menos íntimo de Deus do que aquela pessoa. Não. Isso só quer dizer que Deus está te usando da forma que Ele quer. E com cada pessoa será diferente. Cada pessoa tem a sua identidade. Então não dá para ficar se comparando, porque é necessário ter essa diversidade. É a multiforme graça de Deus. Ele faz como Ele quer. Cada um vai ser usado de um jeito. Cada um com a sua personalidade. Eu não gosto quando as pessoas criticam, por exemplo, porque fulano fala assim, e ciclano fala assim, esse que é o jeito certo.
Não, gente, Deus trabalha como Ele quer, Deus usa cada um como Ele quer. Tem pessoas que vão falar de um modo que vai atingir aquele público ali que Deus quer que ela atinja. Então, a minha linguagem é para atingir o público que Deus quer que eu atinja. A linguagem de outra pessoa é para atingir o público que Deus quer que aquela pessoa atinja. Porque cada um vai se identificar com a pessoa. Tem gente que não vai se identificar comigo, mas vai se identificar com uma outra pessoa. Porque a minha linguagem é uma, a linguagem daquela pessoa é outra. Então, esses são os resultados de uma vida dedicada para o Senhor. Não busque somente para ter dons, busque para ser íntimo de Deus. E você vai ver que com o tempo você vai ter experiências, você vai ter a visão, você vai ter a revelação, você vai ter sabedoria, você vai ter paciência, você vai ter vários resultados, porque uma vida de intimidade com Deus, uma vida consagrada a Deus, vai te proporcionar viver coisas incríveis, coisas sobrenaturais, coisas que nem você mesmo vai saber explicar. E você só vai saber dizer assim: eu não sei de nada, eu não entendo nada, eu só sei que é Deus que está atuando aqui. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, se identificado. Compartilha com mais alguém, se inscreve no canal. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.